Esta é São Paulo, metrópole conhecida como a capital financeira da América Latina. A cidade responde por nada menos do que 10% do PIB brasileiro e 1/3 da produção científica do país, além de ser um importante polo cultural. Será aqui, na cidade de São Paulo, que a ABPI realizará, de 17 a 19 de agosto, o seu 45º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual, o maior do gênero na América Latina. E neste ano, o tema do Congresso da ABPI é Colaboração na Era da Inteligência e reunirá os maiores especialistas mundiais em propriedade intelectual para tratar da interseção entre inteligência artificial, inovação e PI. Líderes empresariais, advogados, juristas e outros profissionais ligados à matéria também irão avaliar o impacto das novas tecnologias na criação, proteção e distribuição do conhecimento e da propriedade intelectual. Não deixe de fazer parte desta experiência única de conhecimento e networking. Salve esta data na sua agenda. Acompanhe nosso site para fazer sua inscrição. Esperamos você lá! Olá a todos, bem-vindos. É para ser algo bem descontraído aqui, então se quiserem abrir as câmeras, podem abrir. Meu nome é Ana Luísa Brigagão. Eu sou recém-formada em Direito. Eu fiz graduação na PUC-Rio, me formei em 2023. E agora eu faço pós-graduação, curso de especialização em propriedade intelectual. Trabalho com propriedade intelectual desde 2022, fui estagiária do Montauri Pimenta, Machado e Vieira de Mello Advogados, e hoje sou advogada de lá. Boa tarde a todos, tudo bem? Eu sou a Jéssica e aqui juntamente com a Ana, a gente coordena o Comitê Jovem. Então aqui a gente está fazendo o pré-lançamento do Dia do Jovem, que vai acontecer no Congresso da BPI, que é em São Paulo, justamente esse vídeo que acabou de passar. Então, aqui, né, dou boas-vindas juntamente com a Ana para todos, né, que estão interessados, todos os jovens, estudantes, jovens profissionais, sejam de direito ou até mesmo de outras áreas de cursos que têm essa intersecção com a propriedade intelectual e que têm interesse em fazer parte, né, do comitê, parte do Dia do Jovem. Então, a gente está fazendo esse evento justamente para fazer esse pré-lançamento desse dia. Explicar algumas questões, né, que podem surgir dúvidas em relação à inscrição, também explicar, né, o que é o Comitê Jovem, explicar também quem é a BPI, né, o que é a BPI, a entidade da BPI, justamente, né, para trazer cada vez mais jovens se aproximando da associação. Então, aqui, né, trazendo, a Ana contou um pouquinho da história dela, e eu aqui compartilhando um pouquinho da minha, né. Então, como eu comentei, né, eu sou Jéssica Pinheiro Yarzabo, eu estou em Porto Alegre, eu sou advogada, eu atuo com propriedade intelectual desde 2009. Então, eu comecei a atuar bem novinha, com 18 anos. Então, trabalho no escritório, né, que eu comecei como recepcionista, e aí, aos tempos, né, eu fui angariando outras atividades internamente. Então, eu sou advogada, atualmente eu tenho especialização em Direito Internacional pela URGS, mestrado pela URGS, e eu tenho também, na época, né, pude fazer a pesquisa como pesquisadora convidada do Instituto do Max Planck, que fica em Munique. Então, para quem não sabe, é um dos institutos mais renomados que existem na Europa. E também tive outras formações complementares, né, como no JPO, ou seja, no Japan Patent Office, também cursos complementares pela BPI, também pela OMP e pela INTA.
Então, por que eu estou comentando tudo isso, né? Isso mostra que tanto eu quanto a Ana, a gente tem aí uma caminhada dentro da propriedade intelectual, como jovens profissionais. Então, a gente está aqui nesse papel, né, de mostrar que a propriedade intelectual ela tem vários caminhos para jovens interessados na área. E, claro, né, na medida que a gente também vai se aperfeiçoando tecnicamente, e que isso traz um respaldo importante para a nossa atuação profissional. Então, a gente preparou aqui também uma apresentação no PowerPoint para deixar isso visível de uma forma mais interessante do que a gente só ficar aqui, né, se falando com vocês, mas também trazer um atrativo adicional. E aí, ao final aqui desse webinar, né, dessa conversa que a gente está tendo, na verdade, vai ser feito, vai ter a participação do pessoal do MUT, do comitê do MUT, que eles vão trazer questões, né, porque existem universidades, escritórios que participam do MUT da BPI. Então, justamente, né, para finalizar esse nosso encontro aqui. Vou compartilhar aqui a apresentação. Todos estão vendo? Eu consigo enxergar, não sei se os demais conseguem. Sim, sim. Perfeito. Sim, tudo certo. Bom, então, gente, como esse é um evento público aberto para todos, inclusive estudantes de direito, a gente pode ter aqui pessoas que ainda não tiveram um contato muito forte com a BPI, com a propriedade intelectual também. Então, antes da gente entrar no dia dos detalhes do Dia do Jovem, a gente vai falar um pouco sobre o que é a BPI e também trazer uma definição bem breve, bem objetiva, sem a menor pretensão de exaurir o tema do que é propriedade intelectual, né? Só para deixar todo mundo no mesmo ponto de partida. Bom, a propriedade intelectual, ela é um gênero que se divide em 3 espécies: propriedade industrial, direitos autorais e propriedade sui generis. Então, dentro do guarda-chuva da propriedade intelectual, a gente tem aí as marcas, patentes, direitos de autor, direitos conexos, indicação geográfica, desenho industrial, programas de computador, conhecimentos tradicionais, topografia de circuito integrado, cultivares e demais direitos que estejam ligados à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico. Então, a proteção conferida à propriedade intelectual, ela vem no sentido de dar ao titular daquele bem um direito de uso exclusivo por um tempo determinado, e buscando o desenvolvimento econômico nacional, como diz a Constituição, e também incentivando a inovação e a divulgação dessa inovação com visão do interesse social visão do interesse social do país. E, além disso, a proteção à propriedade intelectual também reprime a concorrência desleal, né? Porque aqueles que têm esse direito de uso exclusivo conseguem excluir terceiros de usar de modo não autorizado o seu sinal distintivo, a sua invenção, por exemplo. E aí, a fim de... Desculpa, perdão. Porque preservando assim, o titular, preservando assim o seu fundo de comércio, que é o goodwill, né, como a doutrina estrangeira chama, e também preservando seu diferencial mercadológico. E aí e também, desculpa, ainda tem o consumidor, que também a propriedade intelectual também protege o consumidor, porque ele toma uma decisão mais bem informada quando ele vai consumir. E aí, nesse contexto todo, surge, promovendo a propriedade intelectual e a proteção à propriedade intelectual, surge a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. Então, aqui eu vou dando continuidade, né? Porque a Ana, a gente dividiu a apresentação. Então, né, fica a questão, né? O que é a BPI? Então, afinal de contas, nós estamos todos aqui justamente, né, para fazer esse pré-lançamento do Dia do Jovem. E a BPI, como uma entidade sem fins lucrativos, ela está dando essa oportunidade para jovens profissionais, estudantes, seja do direito, né, ou seja da engenharia, química e outras áreas que têm interesse, que faz essa intersecção com a API, justamente, né, para explicar a importância dos direitos intelectuais. Então, a BPI ela foi fundada em 1963 e ela tem justamente esse objetivo de disseminar o conhecimento da propriedade intelectual no Brasil. Atualmente, é a associação mais importante, de mais relevância
dentro do Brasil. Então, os escritórios, né, ou as pessoas físicas associadas, hoje em dia, que estão vinculadas à BPI, elas trazem um peso importante de atuação no mercado. E eu posso falar isso por experiência própria. Então, eu frequento, por exemplo, o congresso da BPI, né? Eu sou associada da BPI desde quando eu tinha 23 anos de idade. Então, já venho aí numa longa caminhada, participando de forma ativa da associação, como associada, justamente, né, porque ela te permite ter esse acesso ao conhecimento. Então, aqui, né, a gente vai trazer alguns pontos em relação à estrutura da entidade, só para vocês entenderem como funciona, né, para quem não é tão afeiçoado, tão próximo em relação a essas questões de associações. Então, só para dar, né, um norte. Então, ela é formada por um comitê executivo, que são os presidentes honorários, o conselho diretor, que corresponde à diretoria atual. Então, atualmente, né, o nosso presidente é o Dr. Gabriel Leonardo. E também ela tem representantes das seccionais. Então, basicamente, né, a estrutura dela. E aí, além disso, né, tem os comitês de estudo. Então, para quem não sabe, né, essas comissões de estudos, elas realizam atividades juntamente aos associados, possibilitando que os associados tenham acesso ao conhecimento de propriedade intelectual em termos mais atuais. Então, por exemplo, né, na semana retrasada, eu coordeno também o comitê, a Comissão de Estudo de Direito Internacional de Propriedade Intelectual. E nós fizemos um evento, um webinar, trazendo um pesquisador sênior do Max Planck, que é esse instituto em Munique, e também um professor da Universidade de Washington, justamente que trouxeram o tema da inteligência artificial, trazendo uma visão do direito comparado. Então, né, eu estou aqui só exemplificando essa possibilidade de acesso ao conhecimento que as comissões de estudo proporcionam. Além disso, também, né, debates que possibilitam aprofundar assuntos atuais ou temas de ordem prática, que muitas vezes os associados podem ter suas dúvidas. Isso é comum, né, do dia a dia, afinal de contas, da nossa atuação. E também, para quem não sabe, né, a BPI tem uma revista que ela é trimestral. Então, é uma fonte de conhecimento, ou seja, tanto para quem acessa o conteúdo para leitura, quanto também para quem publica, que é uma oportunidade de ter o seu artigo científico, né, publicado de forma somente como autoria ou coautoria, que tem daqui a pouco uma parceria, né, em relação a algum colega que queira fazer algum trabalho em conjunto, mostrando que ela não se limita apenas à advocacia, mas também à atuação de engenheiros, agentes da propriedade industrial e advogados. Também, né, em relação à sua projeção internacional, eu acho que isso é um ponto importante, né? Ela é o grupo nacional da Associação Internacional de Propriedade Intelectual, que é a IPPI. Então, por exemplo, eu também faço parte do comitê jovem da IPPI. O que esse comitê faz? Ele organiza diversos eventos na promoção justamente de jovens que têm interesse, né, em nível mundial nessa atuação da propriedade intelectual. Então, a gente faz eventos, promovendo também o conhecimento, ou seja, pensamentos. É um projeto organizado por jovens, que é exatamente o que a gente está também aqui organizando. Isso também traz um reflexo, né, tanto da atuação da BPI em relação à Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a OMP. Então, né, para quem não conhece a OMP, ela é um braço da ONU que vai trazer questões envolvendo propriedade intelectual. E aí também tem a Parceria Estratégica Nacional de Propriedade Intelectual, ou seja, tem um grupo interministerial de propriedade intelectual, que é o GIP, que justamente faz essa comunicação entre as entidades, né, o próprio NPI. Eu já fiz parte do GIP em 2022, justamente do grupo de marcas que a gente trabalhava e como aperfeiçoar as questões de caducidade. Então, trazendo esse diálogo aberto entre a comunidade, tanto quem atua, né? Ou seja, eu vou usar a expressão advogado militante, embora eu não goste muito, mas ela ilustra bem. E, ao mesmo tempo, as entidades como o NPI, outras entidades empresariais interessadas no assunto, justamente para buscar essa intersecção e trocas de ideias para aperfeiçoar a regulamentação da propriedade intelectual no Brasil. Então, o GIP está ligado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, do Comércio e Serviços, então, para quem não sabe. E aí, justamente, né, é feito esses eventos para promover a importância da EPI e, ao mesmo tempo, de certo modo, aperfeiçoar a legislação por meio desses debates.
Pode trocar, Ana, por favor. Opa! Ah, deu probleminha? Desculpa, gente, que deu um problema aqui com o PowerPoint. Pronto, estão vendo de novo? Sim, aham. Perdão. E aí, aqui, por fim, né, outro tema, só para ilustrar, e aí trazendo ainda nesse contexto da associação, ela é responsável pelo Centro de Soluções de Disputas, Mediação e Arbitragem, que são soluções alternativas de procedimentos que envolvem, inclusive, nome de domínio, tá, da internet. E são alternativas muito interessantes de serem utilizadas, eu já utilizei na prática, é bastante exitoso o resultado que a gente obtém, e, de certa forma, a gente foge um pouco, né, das questões envolvendo o Poder Judiciário. Então, para quem é advogado, a gente sabe, né, que o nosso judiciário ele realmente está bastante sobrecarregado de trabalho. Então, a gente buscar soluções alternativas é o caminho, ainda mais, né, nessa tendência que o mundo tem de sempre resolver as questões de forma mais harmônicas, buscando um pouco fugir da parte do litígio. E aí também, só para finalizar aqui, né, em relação à associação, ela também tem o Comitê do Advocacy, para quem não sabe, que faz toda essa intermediação com o governo federal em relação ao Congresso Nacional e também o próprio NPI para discutir questões envolvendo propriedade intelectual e seu aperfeiçoamento, né, até na defesa desses direitos, né, sobre a importância da EPI, como ela deve ser preservada no nosso país, né, em âmbito nacional. Então, só lembrando, né, quando a gente fala das comissões de estudos, atualmente são 18 comissões, então existe um número de possibilidades, para quem não conhece, e que é curioso sobre o tema. Então, se tornando associado, a pessoa tem acesso a essas comissões de estudos, né, especialmente sobre o conhecimento, que isso é o ponto mais relevante. Então, agora a Ana vai trazer as questões dos benefícios de se associar. Bom, então, gente, os descontos, o principal benefício, assim, para os jovens associados, o desconto que existe para jovens até 35 anos, para estudantes também, de graduação e pós-graduação, de mestrado e doutorado, com foco em propriedade intelectual, tem desconto de 50% não cumulativo. Advogados até 30 anos, profissionais de até 30 anos, possuem desconto não cumulativo também de 50%, estudantes também. E dos 30 aos 35 possuem um desconto não cumulativo de 25%. Além disso, também há descontos para os associados em cursos da BPI Seduc, que é o Centro de Educação Continuada da BPI. Então, ao longo do ano, tem diversos cursos sobre variados temas de propriedade intelectual. Descontos especiais também em workshops e outros eventos. Acesso gratuito ao webinar. Qualificação para inscrição como membro da Associação Internacional de Proteção à Propriedade Intelectual e a Liga Internacional de Direito de Concorrência. Acesso a trabalhos técnicos atualizados de propriedade intelectual. Acesso a newsletter, que é mensal, então ali são reunidos os principais eventos, as principais notícias também da BPI. Relacionamento institucional com as principais lideranças da comunidade de propriedade intelectual. Acesso à revista da BPI, como a Jéssica estava falando, é uma ótima fonte de conhecimento, uma revista super prestigiada e que ali são trazidas discussões e novas teses, não só de personalidades nacionais, mas também internacionais. Acesso ao clipping diário, então todo dia os associados recebem um compilado de notícias, das notícias mais importantes de PI que aconteceram no dia anterior. A parceria com a Franklin Pierce, que é um instituto de ensino norte-americano super renomado, especialmente em propriedade intelectual, que tem vários programas de propriedade intelectual, tanto para advogados como também para profissionais não jurídicos. Então, a BPI ela mantém essa parceria para fomentar a formação de profissionais em propriedade intelectual, garantindo assim mais oportunidades para os associados. E aí tem 50% de desconto para associados institucionais Gold e Platinum da BPI, 25% de desconto para associados regulares da BPI e um desconto adicional de 10% para membros da BPI
que contribuíram significativamente para a comunidade, o que é avaliado ali no processo de admissão da Franklin Pierce. E como a Jéssica estava falando, tem também a participação nas comissões e estudos técnicos. Aí só para falar aqui para vocês as comissões, para vocês verem como é muito abrangente e tem muitas oportunidades de estar inserido nessas discussões, porque são reuniões, tem várias reuniões ao longo do ano para discutir alguma questão importante sobre aquele tema. Então, dentro dessas comissões, a gente tem direito da concorrência, cultivares e biotecnologia, desenho industrial, direitos autorais e da personalidade, esporte e jogos eletrônicos, indicações geográficas, inteligência artificial, direito da arte e cultura, bioeconomia e sustentabilidade, direito da publicidade, direito internacional da propriedade intelectual, que a Jéssica é uma coordenadora, marcas, patentes essenciais e licenças FRAND, processo civil e métodos alternativos de resolução de conflitos, repressão às infrações e combate à pirataria, direito digital e privacidade de dados e transferência de tecnologia e franquias. Então, assim, são vários temas, reuniões que todos os associados podem participar e estar por dentro dos temas mais em alta no momento em relação àquela comissão. E aí, os jovens profissionais de propriedade intelectual também podem ter acesso, sendo associado ao Comitê de Jovens. O Comitê de Jovem, ele vem numa percepção da BPI na necessidade de reter jovens talentos de propriedade intelectual, principalmente quando a gente vê que tem muitas lacunas nos ensinos, na educação de PI, nas escolas, nas faculdades. Por exemplo, na faculdade de Direito, a propriedade intelectual não é uma matéria independente, obrigatória na grade curricular. Então, muita gente acaba saindo sem ter um contato com propriedade intelectual. Então, acho que eu fiz um barulho aqui. Então, o objetivo do Comitê Jovem é criar uma frente organizada e focada no público até 35 anos, criando mais incentivos, mais eventos com temas que tenham maior afinidade com esse público. E não só temas de PI do momento, né, mas também aspectos de carreira, porque a gente sabe que esse início de carreira é um momento de muitas inseguranças, muitas dúvidas. Então, o Comitê Jovem vem para tentar ajudar os estudantes, os recém-formados, os profissionais de até 35 anos, na sua integração, não só na comunidade nacional de propriedade intelectual, mas também internacional, porque a PPI ela está inserida no contexto internacional de propriedade intelectual, tem vários acordos de cooperação e parcerias com associações internacionais. A gente ainda está numa fase inicial, a gente já está com alguns projetos em mente para o segundo semestre. A gente quer fazer webinar, quer fazer workshop, quer também fazer um grupo de estudos mensal em que a gente se encontre para debater um tema, para discutir um artigo. Também trazer profissionais renomados da área que são associados à BPI, para talvez trazer uma aula para os jovens associados. Mas o evento que já está confirmado é o Dia do Jovem Profissional de Propriedade Intelectual. Então, complementando, né, a fala da Ana, isso eu posso falar por experiência própria, essa questão do Comitê Jovem, esse lançamento, né, esse pré-lançamento que a gente está aqui fazendo, e ao mesmo tempo o lançamento do Dia do Jovem durante o Congresso, né, no primeiro dia do Congresso, ele é uma oportunidade, assim, extremamente relevante e que deve ser sempre considerada para jovens profissionais que querem fazer parte do ambiente da propriedade intelectual. Eu posso falar isso na prática, tá? Então, assim, quem dera eu se eu tivesse, né, quando eu comecei, essa oportunidade que é um facilitador para se inserir no ambiente da PI. Então, claro, né, como eu comentei, eu estou aqui no Rio Grande do Sul, sou de Porto Alegre, e a Ana também comentou, né, aqui também nas universidades, a matéria de propriedade intelectual, ela não é disciplina obrigatória, ela é uma disciplina, quando vem lá um professor que não tem nenhum contato com a API, ele está um pouco curioso e aí resolve colocar como uma cadeira eletiva, uma disciplina eletiva, justamente para atrair alunos que possam se interessar pelo tema. E aí, quando a gente fala de associações que têm esse peso e que trazem esse conhecimento de forma séria, a BPI, ela realmente está à frente de todas, tá? Então, é a BPI que realmente conduz essa forma da importância do conhecimento da propriedade intelectual em nível Brasil
e também internacional, porque ela faz muito bem essa ponte com as outras entidades internacionais, de uma forma por meio das cooperações. Então, esse Dia do Jovem realmente é uma oportunidade para quem se interessa pela área, tanto quem seja do direito, da engenharia, da química, outras áreas, né, como eu comentei, que tem essa intersecção com a API, ela te traz contatos, oportunidade de networking com pessoas que já têm bastante tempo de caminhada e que podem abrir portas, né, possibilidades, porque quando a gente começa a trabalhar, e como eu comentei, eu passei por isso, eu vivenciei isso na pele, por vezes até a gente se encontrar no nosso caminho pode levar um tempo. Então, quando a gente tem uma possibilidade que nos facilita cortar o caminho, né, da nossa trajetória profissional, a gente realmente tem que agarrar com unhas e dentes, né, vou usar essa expressão, que é o cavalinho encilhado passando, porque não é sempre que isso acontece. Então, esse Dia do Jovem, a gente está pensando com muito carinho, justamente, né, para fazer essa intersecção entre o jovem profissional e profissionais que já têm uma caminhada e que possam, né, esses jovens profissionais se sentirem abraçados nesse ambiente. Pode passar, por favor, Ana. Então, a gente vai explicar como é que vai acontecer essa dinâmica. Então, ela vai acontecer do dia 17 de agosto, que é um domingo, da 1 da tarde, da 1h30 às 17 horas. E por que até às 17? Porque na sequência vai ocorrer Cerimônia de abertura. Obrigada. Eu vou falar o lançamento. A cerimônia de abertura do Congresso. E aí, quem está participando do Dia do Jovem poderá assistir à cerimônia de abertura e, na sequência, participar do coquetel, que vai ter um networking. E aí, né, a gente vai ter um livre trânsito em relação a esses profissionais que atuam no âmbito da propriedade intelectual. Então, o pessoal, né, já vai ter ali um gostinho em relação a esse ambiente. Então, vai começar a gente vai fazer um lançamento, né? Então, a gente vai fazer um momento de boas-vindas. Então, vai ter uma pessoa, né, um palestrante de renome, que a gente chama, né, do keynote speaker, que vai falar sobre um tema atual. Então, a gente está ainda definindo essas questões, mas justamente, né, para brindar esse jovem profissional que tem interesse de atuação na área. E aí, na sequência, a gente vai fazer o nosso primeiro painel, que vai falar sobre propriedade intelectual e influenciadores digitais. Então, né, os influenciadores, sejam no âmbito da propriedade intelectual e também trazendo uma visão mais generalista em relação ao tema, trazendo questões atuais. Na sequência, a gente vai ter um breve coffee break. Então, ali para o pessoal, né, ter o seu momentinho de networking também, para dar uma pausa entre o primeiro painel e o segundo painel, que vai trazer sobre a questão, o segundo painel vai falar sobre a questão da nova geração e o mercado de trabalho. Então, né, os jovens, eles são o futuro. Então, nós jovens, né, isso também eu incluo, nós somos o futuro, e isso também se repercute no âmbito da propriedade intelectual. Então, a gente vai analisar, né, que o mercado de trabalho da PI, ele tem diversos segmentos. Então, a gente tem um segmento acadêmico, a gente tem um segmento corporativo, a gente tem o segmento da advocacia, a gente tem outros tantos segmentos, outras tantas possibilidades, que por vezes, né, quem está realmente buscando o seu papel dentro do mercado pode ser uma grande possibilidade, aí uma luz, né, de se encaixar nesse ambiente, porque afinal de contas, né, realmente as possibilidades são inúmeras, até mesmo no âmbito internacional. E aí, na sequência, a gente vai fazer um encerramento bem breve para, né, ali às 19 horas já ser a cerimônia de abertura do Congresso, né, da BPI, que é o principal congresso do nosso país em relação à área. Então, para quem não sabe, realmente isso tem uma atuação de grande relevância, de grande importância. Isso, e no final também vai ainda ter o coquetel, que é mais uma oportunidade para fazer o networking e estar ali no meio de profissionais super renomados da área. Exatamente, exatamente. Então, vai ter uma livre circulação desse ambiente. Isso, e as inscrições já estão abertas, as vagas são limitadas. Os valores, eles mudam, né, conforme o tempo passa. Para associados, o valor inicial é de R$ 200.
para não associados de R$ 350 reais e para estudantes de graduação R$ 100 reais, e esse valor não muda. Então ele fica R$ 100 reais até o dia até acabar as inscrições. O acesso é nesse link que vocês estão vendo na tela. Lá na página do site, é bem no final as inscrições para o Dia do Jovem. Você não precisa estar inscrito no Congresso para participar do Dia do Jovem, realmente separado e exclusivo para o Dia do Jovem. E é isso. Não percam o evento, que vai ser ótimo. E a gente está muito animada para conhecer todos vocês, para fazer o networking, para fazer os painéis. Vai ser uma ótima oportunidade. E Com agora, certeza. isso. E agora o Vinícius e a Camila vão falar aqui um pouco mais sobre a quarta edição que vai ter da competição de propriedade intelectual. Camila. Estão me ouvindo agora? Estava falando sozinha. Acho que Sim, agora foi. sim. Tudo bem? Boa tarde, Ana e Jéssica. Obrigada aí pelo espaço. Pessoal, boa tarde. Prazer conhecer vocês, ainda que virtualmente. Antes de eu falar do Multi, não posso deixar de perder a oportunidade de fazer coro aqui e endossar os comentários da Jéssica e da Ana. A BPI é uma associação muito importante para o desenvolvimento da propriedade intelectual no Brasil. Então, quanto antes a gente, como advogado, como estudante, conseguir ter acesso ao nível de discussão que gira em torno da associação, é muito legal, porque realmente vocês têm a oportunidade de ir ganhando maturidade, ir ganhando conhecimento, coisas que às vezes no dia a dia, pela nossa prática, a gente não tem oportunidade. E aí você começa a saber quais são as discussões que estão realmente rolando no mundo, como é que os grandes advogados, os grandes escritórios, os casos estão sendo, né, qual é o caminho de cada um e como é que as coisas estão sendo reveladas. Então, acho que a gente acaba aprendendo muito por observação, o que eu acho que é muito legal. Então, às vezes, mesmo que a gente não esteja vivendo aquilo na prática, o fato de você ter a oportunidade de ser um observador e estar ouvindo o tempo inteiro as grandes discussões, isso, no mínimo, vai plantando uma sementinha de conhecimento, de, inclusive, conseguir lá na frente pensar num caso seu no futuro e falar, puxa, isso aqui não é só isso aqui cabe uma outra situação, porque eu acho que o grande papel, o grande skill que um advogado pode gerar, não é necessariamente ele saber todas as respostas, mas ele saber fazer as perguntas. Então, a gente está dentro de um caso e saber perguntar o que está acontecendo ali, o que a gente pode puxar em favor do cliente ou em favor da empresa que a gente atua e por aí vai. Então, eu recomendo bastante e fortemente aí a associação de vocês. E aí eu não podia perder a oportunidade de falar do Multi. O Vinícius, infelizmente, hoje não vai poder participar, porque teve uma questão pessoal, mas a gente está na quarta edição do Multi. Esse ano ele acontece no dia 27 e 28 de setembro. E o que é legal aqui é porque a gente tem uma simulação mesmo, né, de um processo de arbitragem. Também que não é o dia a dia de todo mundo, não é a rotina de todo mundo. Às vezes tem gente que trabalha só com consultivo, às vezes tem até gente que trabalha com alguma coisa mais de contencioso, mas que justamente pela idade, né, a gente ainda não teve chance de botar a cara a bater, de entender como é que funciona, se dá frio na barriga, se não dá. E então eu acho que o Multi ele é uma grande experimentação nesse sentido. Esse é meu primeiro ano participando dentro da comissão organizadora, efetivamente, mas já tive do outro lado como coach, meu escritório já participou e a gente fez. E assim, eu vi um desenvolvimento muito legal, um desabrochar muito legal, tipo, dos advogados e estagiários envolvidos, porque as pessoas têm que pesquisar, sair da zona de conforto, e não só acadêmica, mas também na parte oral, de ter que sustentar, de ter que levantar, de ter que responder perguntas, às vezes, né, que deixam a gente um pouco inseguro, que deixam a gente desconfortável, mas que também fazem com que a gente cresça, que a gente amadureça. Então, eu enxergo o Multi muito com esse viés de possibilidade de crescimento. Então, o formato dele é dentro dessa simulação de um processo arbitral e que envolve um conflito fictício com um tema geral, tipo de propriedade intelectual. A gente ainda está fechando os detalhes do caso, mas se vocês forem pesquisar depois nas outras edições, os casos são sempre legais, sempre envolvem situações e temas que estão de ponta, que estão sendo discutidos. Então, sempre, no mínimo, é uma coisa interessante ter que estudar.
A participação, ela envolve coaches voluntários, que seriam, né, as pessoas que vão estar assessorando ali a equipe. E agora a gente tem uma diferença das outras edições, é que os coaches voluntários, eles podem atuar, inclusive, de forma independente da instituição de equipe. Então, não precisa necessariamente ser o professor da universidade ou alguém do escritório que está junto ali daquele grupo. A gente deu uma liberdade um pouco maior nesse sentido. E aí, como é que funcionam as inscrições das equipes? A competição, ela aceita inscrições de equipes representando instituições da seguinte forma: instituição de ensino, que tem curso de graduação ou pós-graduação em direito, os escritórios de advocacia, que estejam, obviamente, formalmente constituídos na OAB, podem ser associados ou não à ABPI, e as organizações ou associações acadêmicas e estudantis que estão regularmente também constituídas. Duas ou mais equipes, elas podem se inscrever representando uma mesma instituição, então, por exemplo, uma faculdade, ela pode ter 2 times diferentes, mas desde que os membros sejam diferentes e sejam elegíveis. Os membros das equipes, exceto os orientadores, eles devem estar cursando a graduação ou ter finalizado o curso há no máximo 4 semestres. Então, pode ter no máximo 2 anos de formado. A equipe ela deve ter entre 2 e 8 competidores, podendo incluir até 2 orientadores ou os coaches que a gente chama, totalizando no máximo 10 membros. Então, um orientador ele não pode compor mais de uma equipe, ele é fixo àquele time, e todos os competidores eles precisam estar de alguma forma vinculados à instituição que eles representam. Os competidores, de novo, não os coaches. Premiação. A equipe vencedora, ela tem um prêmio de R$18 mil e 1 ano de associação gratuita junto à BPI, incluindo acesso gratuito a eventos, exceto ao congresso da BPI e cursos pagos. A equipe, em segunda colocação, ela tem um prêmio de R$9 mil. O melhor orador ou oradora tem um prêmio de R$3 mil e 1 ano de associação gratuita como membro da BPI, incluindo acesso ao Congresso de 2026, exceto cursos pagos, porque isso entra numa agenda diferente da associação. E vale só a pena ressaltar que a gratuidade do Congresso de 2026, ela não cobre eventuais custos que essa pessoa possa ter com passagem, hospedagem, enfim, ela é referente só à taxa de inscrição, mas que, como vocês vão ver lá na frente, já é coisa beça. Então, assim, essa é bem assim um resumo geral do que é a oportunidade. É uma oportunidade incrível para a gente ter conhecimento de arbitragem, mas principalmente de propriedade intelectual, de desenvolver a oratória, de conhecer novas pessoas, porque quem também está de alguma forma analisando, né, quem está fazendo a avaliação, são todos profissionais renomados na área. Então, uma forma de vocês também se apresentarem a essas pessoas, conhecerem outros escritórios. Eu gosto muito de dizer também que é a forma de você aprender em como outros pares identificam, entendem a mesma questão, né? São pontos de vista trabalhados de formas diferentes. Então, mesmo quando você está defendendo o mesmo lado que a equipe A, B, C ou D, com certeza vai ter sempre um elemento que você pensou, mas que eles não pensaram, que pensaram diferente. Então, isso é um processo muito enriquecedor, sabe? E que traz uma vivência bem bacana. Então, as inscrições já estão abertas. Recomendo que vocês entrem no site para ver, tirarem dúvidas. Tem um e-mail lá, tipo, com todos os detalhes de onde tirar dúvida, o que a gente pode fazer para ajudar. A equipe aqui é super disponível e a gente espera contar com todos vocês. É uma baita oportunidade. Verdade, até para ter, né, tanto essa parte prática, né, de simulação, e aí também estimula o estudo, mas além disso, né, em relação aos contatos, como a Camila bem disse, que, né, fomenta esses contatos. Realmente, pessoal, assim, falando de coração mesmo, né, da minha trajetória, eu comentei, né, eu ainda sou jovem, mas eu comecei muito jovem, então é um investimento na carreira, tá? Tanto a BPI quanto o Multi são investimentos na nossa carreira, então quem tem interesse realmente na área de propriedade intelectual, vale a pena esses investimentos, porque na frente, né, a gente vai fazendo uma trajetória de formiguinha. Então, isso tudo, né, por exemplo, eu fiz grandes amigos até hoje, tenho amizades de mais de 10 anos que eu conheci na BPI. O Multi, na época, né, eu não tive como realizar, mas hoje eu olho essas questões, né, eu não gosto nunca de perder momentos, oportunidades que tanto a BPI, por exemplo, ela concede, eu fico assim, meu Deus, como é que eu não participei disso antes? Porque realmente, né, te abre portas que a gente nunca imaginou. Então, por exemplo, né, quando a gente vai no congresso, a gente tem acesso a doutrinadores,
Então, aqueles livros que nós lemos, né, quando a gente vê a pessoa está passando ali na frente, a gente tem a oportunidade de até de pedir um autógrafo em relação ao livro, acesso a magistrados que participam do congresso, então troca de ideias. E aí, nessas trocas de ideias, a gente faz amizades. Então, eu tenho amizades de mais de 10 anos com colegas, né, sejam nacionais, como também estrangeiros de outros países. E isso realmente, né, para a nossa carreira é fundamental. Então, quem realmente tem interesse, eu acho assim, ó, que vale a pena realmente conhecer. Tá? Então, a gente espera vocês no Dia do Jovem. A Camila também já fez o convite, né? Na sequência vai ter o MUT. Então, não percam mesmo essa oportunidade, ainda mais que tem a premiação, que ela é bem super atrativa. Então, fica aqui o nosso convite, a gente reitera ele, todas as pessoas vão ser super bem-vindas, a gente, né, eu e a Ana, a gente está organizando tudo com muito carinho, pensando em todos, e para justamente, né, abrir essa possibilidade, esse abraço a gente como jovem, para possibilitar aquilo, né, que a gente não teve quando a gente começou, mas que isso vai ser muito legal fazer essa troca, né, com os colegas. Ana? Sim, é isso. A gente espera vocês lá. A gente, como a Jéssica disse, a gente está muito animada. Vai ser a primeira vez nesse ambiente, no ambiente de congresso também. Estou muito animada em estar lá na cerimônia de abertura, depois no coquetel. E, enfim, é uma ótima oportunidade, gente. É uma ótima oportunidade de networking, de conhecimento também. E é isso. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta para gente. Aí fiquem bem à vontade. Não se intimidem. Se não tiverem, também a gente vai deixar os nossos e-mails aqui no bate-papo, tá, pessoal? E aí também, né, a nossa ideia é depois criar um grupo de comunicação, enfim, né, trazendo informações que possam ser de interesse, porque como a Ana comentou, a gente vai fazer até ter o Dia do Jovem Profissional. Aí, na sequência, no segundo semestre, né, a gente tem a nossa ideia, já está organizando outros eventos em relação aos workshops que possibilitam, né, quem não tem tanto acesso à prática, ter acesso à prática, quem tem acesso à prática, aperfeiçoar cada vez mais essa prática, a possibilidade também de mentoria, eventos online trazendo, né, também essa perspectiva jovem em relação a algum tema, também sorteios de livros, né, então, né, justamente a BPI te proporciona isso, o autor de um livro, ele, né, vai possibilitar que esse associado ou esse participante ele possa ter acesso a esse livro, a essa doutrina. E aí também esses grupos de estudos, que fortalecem cada vez mais, né? Porque, como a gente comentou, as universidades muitas vezes não têm a disciplina de propriedade intelectual, realmente ela é ainda colocada bastante de lado. Então, aqui, né, quando a BPI é uma referência em termos de conhecimento de propriedade intelectual de forma inquestionável. Tá? Então, a gente fica aqui à disposição, colocando aqui os nossos endereços de e-mail e esperamos todos vocês lá. Botei o seu já, Jéssica. Obrigada. Perfeito. É isso. Se ninguém tem mais dúvida, a gente vai encerrar. Muito obrigada por terem vindo. A gente realmente espera todos lá. Acho que vai ser uma grande oportunidade. E já garanto o ingresso de vocês. A Jéssica está perguntando aqui, ó, minha xará. Como faço para fazer parte como estudante da BPI? Não consegui achar essa informação no site. Só consigo ter esse acesso sendo associada? Não, lá no site da BPI, acho que é em sobre, no final tem Seja um Associado. E lá tem todas as informações para você conseguir se associar. Jéssica, caso tu tenha alguma dificuldade, daí fica bem à vontade de nos mandar um e-mail também, viu? Sim, com certeza. A gente pode te auxiliar nesse sentido também. Sim. Bom, então tá, pessoal. É isso então, pessoal. Como aluno de pós-graduação em área não relacionada à PI, é possível desconto de estudante na associação? Olha, o desconto, como é área não relacionada à PI, não caberia o desconto relacionado a estudantes, mas tem o desconto de jovens até 30 anos, que é de 50%, é o mesmo valor para estudantes.
Também, Gabriel, pode nos mandar e-mail que a gente pode trazer mais detalhes em relação a esse tema. Sim. Caso ainda surjam outras dúvidas. Então, acho que é isso, pessoal. Então, podemos encerrar, senão fiquem também à vontade para nos mandar mais perguntas. Sim. Tá. Acho que é isso, Ana, então. Agradecemos a atenção de vocês, viu? Então, ficou ali os nossos e-mails e aí vamos conversando. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Esta é São Paulo, metrópole conhecida como a capital financeira da América Latina. A cidade responde por nada menos do que 10% do PIB brasileiro e 1/3 da produção científica do país, além de ser um importante polo cultural. Será aqui, na cidade de São Paulo, que a ABPI realizará, de 17 a 19 de agosto, o seu 45º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual, o maior do gênero na América Latina. E neste ano, o tema do Congresso da ABPI é Colaboração na Era da Inteligência e reunirá os maiores especialistas mundiais em propriedade intelectual para tratar da interseção entre inteligência artificial, inovação e PI. Líderes empresariais, advogados, juristas e outros profissionais ligados à matéria também irão avaliar o impacto das novas tecnologias na criação, proteção e distribuição do conhecimento e da propriedade intelectual. Não deixe de fazer parte desta experiência única de conhecimento e networking. Salve esta data na sua agenda. Acompanhe nosso site para fazer sua inscrição. Esperamos você lá!